Saudações rubro-negras a todos! Trazendo aqui para vocês mais um cortezinho da imprensa. Hoje o cortezinho é da Sport TV. Eu vou deixar os créditos e os agradecimentos aqui na descrição do vídeo, tá bem, pessoal? Hoje a bancada do Seleção Sport TV vai debater que o André Rizek confirmou que Jorginho vai ser será jogador do Flamengo no meio do ano. Pedro tá de volta e eles também vão debater sobre a fala do Pedrinho sobre o Vasco e Flamengo com torcida única, tá bem, pessoal? Antes de começarmos o vídeo, se inscreve no canal, que é muito importante pra gente, entendeu? Compartilha com os amigos aí, flamenguistas. Deixem o seu like nos vídeos aqui, isso ajuda bastante a gente para chegar em todo mundo, pessoal. Conto com a força de vocês. E ativem o sininho, que cada vídeo que eu fizer para vocês vai aparecer a notificação para vocês e vocês vão ficar inteirados sobre notícias recentes do Flamengo, tá bem, pessoal? Sem mais delongas, vamos lá ao vídeo que tá incrível. Vamos lá. Seleção está de volta com esta imagem aqui. O Pedro está de volta aos treinos. Que bom ver o jogador de volta ao campo novamente. E o Jorginho está quase. O GE vai acompanhando as negociações. Já há algum tempo que quem assiste o Seleção vê que o âncora aqui trata o assunto como questão de tempo. Eu trato o assunto como o Jorginho será jogador do Flamengo. A informação que eu tenho não está fechada, não está sacramentada, não está assinado, não é oficial. A informação que eu tenho, já desde do começo do ano, desde fevereiro, é que ele só não veio antes porque o Arsenal não tinha condição de escrever um jogador para o lugar dele. Ele quer, o Flamengo quer, o acerto financeiro não será problema, então eu trato como 98% certo que Jorginho vai defender o Flamengo na temporada. Não é oficial, não está assinado, tem que ter cautela, mas a informação que eu... Excelente reforço, Jorginho para o meio de campo, para o Super Mundial e para a continuação da temporada vai ser um excelente reposição quando os jogadores da data FIFA estiverem fora e pronto, é o Jorginho. Eu tenho desde fevereiro é que ele só não veio antes porque o Arsenal não conseguiria escrever um substituto nele na temporada, então vai ficar para a janela de meio do ano, o que para mim é um baita de um reforço para o Flamengo. Não sei como os amigos enxergam. Baita reforço. Não, muito. A provável, ainda não certa, chegada do Jorginho. É um jogador de Eurocopa, jogador de seleção italiana, com ótimos fundamentos, muito inteligente, um QI elevadíssimo, um jogador inteligente dentro e fora de campo. Tecnicamente, muito bom jogador. Vai agregar muito ao Flamengo. Chega para ser titular lá de Carmona? Chega para jogar? Pergunta para ele. Chega para jogar? E você vai responder também, viu, seu Paulo Nunes? Não, mas ele está respondendo, eu ia perguntar se Eu acho que tem chance de jogar Pulgar, Jorginho, Gerson, Arrascaeta. Pode jogar. Um quadrado, no caso? Eu acho que o De La Cruz não tem jogado tão bem, por exemplo. Eu acho que ele Então... não deveria ser absoluto hoje no Flamengo. Se você tivesse o Jorginho, acho que ele poderia brigar tranquilamente pela posição com o De La Cruz. Eu concordo com você, cara. Hoje o Flamengo tem o Pulgar, o De La Cruz, o Alan, que para mim é um jogador que ainda não aconteceu no Flamengo. Pulgar é titular, cara. Não, Pulgar não é indiscutível. Há um esforço interno, inclusive, com o Alan, de dizer para ele, mais de uma vez já falaram para ele, cara, esquece o passado, que passou, vamos recomeçar daqui para frente, esquece o quanto você custou, esquece daqui para frente, a gente confia em você. Ele ainda não conseguiu dar a resposta. Estão tentando ali, internamente, com que o jogador justifique a razão que fez o Flamengo ter ido buscar pagando a multa rescisória no Galo. Concordo que o De La Cruz, que custou 15 milhões de dólares à vista, não vingou ainda, e no meu entendimento é por questões físicas, ele não está aguentando a pegada aqui do futebol brasileiro. É muito diferente jogar no calendário argentino para jogar no nível que hoje tem o campeonato brasileiro. Melhorou em alguns jogos. Na final brasileiro. contra o Fluminense ele fez uma boa final, já contra o Inter eu acho que ele não jogou. Porque tecnicamente ele é indiscutível, ele é um grande jogador. E ele é diferente, assim, André, não, sabe por quê? Tecnicamente ele é indiscutível. Não, ele não está conseguindo também. acompanhar o ritmo Você mesmo. está falando do Jorginho aí, eu acho. O Jorginho vai agregar, não tem como não agregar no Flamengo. Mas eu acho que ele tem características diferentes do De La Cruz. Jorginho é um jogador de controle de jogo, de bom passe, né, de transições com troca de passe, com aproximação. O De La Cruz é um jogador de dinâmica, de carregar a bola, de fazer, né, o vai e vem, entrar na área, voltar aqui para defender. São características diferentes. Assim, esse encaixe com Pulgar e Jorginho já torna o Flamengo um time com não tantas transições.
Já é um time que vai trocar mais a bola. Mas o que mais me preocupa... Mas você concorda que o De La Cruz Não, tá são abaixo questões físicas? A exemplo do Nacho. O Nacho era um jogador indiscutível, cara, tecnicamente, que o Galo contratou. Mas ele fez bons jogos pelo Galo, sabia? Claro, como o De La Nacho, Cruz. né? Mas o Nacho não conseguiu acompanhar o ritmo. E o próprio Nacho falou isso. Que ele não conseguiu acompanhar o ritmo do futebol brasileiro. Número de jogos, deslocamentos, E o De La a Cruz- dificuldade técnica de cada jogo que a gente tem aqui, que é diferente da E Argentina. o De La Cruz, quando acaba o jogo, quando ele está dentro da partida, se você olhar com análise, né, físicas para ele está sobrecarregado, ele está exausto. Geralmente ele está para baixo, o meião já cai. Jogador de futebol, quando o meião cai lá assim, e ele não nos consegue... 65 minutos. Exatamente, então você sente isso. Agora, tem outro jogador que para mim para mim, Vamos ver se eu vai sou ser. fã incondicional. É o que eu penso Mas também, ele Paulo. ainda já tem tempo que ele não joga, que é o Arrascaeta. Eu ia citar isso. O Arrascaeta, fisicamente, também me preocupa mais do que o De La Cruz. Eu acho, inclusive, Mas que aí o Jorginho... o Arrascaeta não é nem físico, é clínico, né? Pois ele é, teve mas lesões, que né? vai na ele teve parte lesões no ano passado, e inclusive lesões que estão dificultando muito a vida dele na seleção Só uruguaia. reforça que o Jorginho vai jogar. O Jorginho, isso pra aí mim, chega e joga. Ele é um jogador que tem tudo a É ver com o verdade. Felipe Luiz. Tudo a ver. A forma dele segurar a bola, dar o ritmo do jogo. Ritmo de jogo, É tudo um bom que passe. pensa. O Felipe Luiz não é um treinador que ele pensa nesse jogador vai e vem. Ele não quer essa transição enlouquecida. Ele quer exatamente alguém com controle da bola. Trabalhando, exatamente. E controle do ritmo. Acho que o Flamengo está precisando desse jogador. Eu estou com o Paulo Nunes. Eu acho que ele vai entrar na vaga do Arrascaeta. Hoje a dupla, para mim, é Pulgar e Gerson. Sim. Ali, aí o Arrascaeta, Jorginho... Desenha esse Flamengo aí pra mim. Pulgar, Gerson e Jorginho. Eu sei, com todo o respeito ao Arrascaeta, a importância que ele tem. Toda a importância que ele tem. Abrindo mão de um E dos pontas pelo lado. E continua sendo... se jogar com 3 no meio, é esses 3. E sobra De La Cruz e sobra Arrascaeta. É uma Eu renovação acho que se o que o Flamengo, Arrascaeta estiver o Flamengo inteiro, ele tem não que sai do passar. time, não, Jéssica. Mas se ele essa é a tiver questão, inteiro. né? Tem tempo que ele não está inteiro. Se ele tiver inteiro. Acho que esse é o ponto. É uma discussão, mas assim, Fato é que opção o Felipe tem. o Flamengo precisa dessa De renovação. todas as formas. Se quiser jogar com os pontas... Um ponta que vem pra dentro, ele tem. Se ele quer um Luiz ponta que vai no Araújo fundo, ele e tem. Que é Cebolinha, isso que você precisa ter para um calendário tão Perfeito. desgastante. Vai agregar, Ter é óbvio. diferentes Vai opções, agregar muito, diferentes muito. estilos de jogo, né? A gente pediu pro Lédio Carmona, com todo o seu conhecimento e sabedoria, Com certeza. fazer um card do Jorginho. Ah, eu quero ver Detonei o esse cara Jorginho, dele. detonei o Jorginho, cara. Vamos ver se ele transformou... Arrebentou com ele? Arrebentei com ele. Fez o card do Jorginho. A gente colocou marcação, o Lédio deu 4, num total de 5. Passe, nota máxima. Finalização, 3,5. E naquilo que todo mundo aqui acho que vai concordar, não é o ponto forte do Jorginho. Ele compensa isso com posicionamento, velocidade 3. Boas notas, né? 13, 16, Ah, uma gost- média 4. Foi mais ou menos o card dele, né? A Jéssica falou assim, Um é desanimado, né? Arrebentei nesse card aí. A Jéssica desanimou com o teu card. Não, mas o Lédio, ele... Mas Sabe mais. você conta argumento, alguma coisa aí, Jéssica? Não. Marcação, não. Talvez finalização, fechar a estrelinha, a quarta estrelinha? Só se tivesse, não sei, ritmo tem de jogo. 3,5 e 4. 3,5 tá bom. aproveitar. 3,5 tá bom, Lédio. Tá legal, tá bom. Tá legal? 3,5 de 5 Tá legal? é um bom finalizador. Não... tá legal? Tá bom. Tá legal? Tá, obrigado. Vamos fazer um card do Paulo Nunes aqui ao vivo, cara? A gente que viu tanto o Paulo Nunes jogar, vê a carreira Vamos lá, inteira bota aí, dele. vamos lá. Vamos fazer? Não Vamos aguenta. Tem um Vamos fazer quesito, uma coisa. cobrança de pênalti. fazer? Vamos fazer? Marcação, marcava bem. fazer. No Flamengo. Cara, pipocou, cobrança tirou de lá. pênalti. No Flamengo. Poder de decisão, eu dou 4,5 pro Cara, Paulo que você tá Nunes. de brincadeira. 5 é o Messi, cara. No Não, poder de faz- decisão. faz com aqueles Fez negócios. gol em todas as finais de todas as competições que eu 4,5 disputei. de 5. Não, eu tô com o Paulo Nunes. 4,75, tem? Pô, 5 é o Messi, cara. 5 é o Pelé. Velocidade 3. Velocidade Porra. 3. É. Finalização 3,5. E marra. Cinco. Força física. 4,5. Força física? 4,5. Marcação, marcava ninguém. Não, pô, Passe- pergunta o Maestro como é que eu marcava. Ô, Lédio, vamos... Se matava por você em campo, coitado maestro. Olha que ideia boa, cara, pro Panela Sport TV. Olha que ideia boa. Fred, vai na minha, cara. Fazer o card dos comentaristas, cara, como jogadores, cara. Criar essa rivalidade aqui, cara. Criar o card dos comentaristas, cara. Eu ia pro comentar Panela, sobre cara. isso, eu não vou nem comentar porque eu tenho grandes amigos aqui na casa. Já pensou criar a rivalidade, cara, dos comentaristas? Entendeu, Lecamon? Tá. Bom, o Pedro, cara, é chover no molhado. Eu não vou nem colocar em discussão se ele muda de patamar o Flamengo. É óbvio que ele muda. O patamar do Flamengo é a seleção, né? Aí que eu vou discordar de você. Eu já ouvi você falar isso aí. discordância A também. gente Eu também tá tô com cheio de você, centroavante na seleção, né? Não, exatamente. É aí que eu vou discordar de você. Olha só,
O Pedro Já muda me de convenceu. patamar qualquer time brasileiro, cara. Né? O Flamengo, então... Qualquer time brasileiro. Flamengo, então, é absurdo. Claro. Porque o que passa de bola ali, o que Não. tem de bola pra ele... Não se discute. Aqui no Brasil, o Pedro é prateleira 1, assim. Ele e o Hulk, pra mim, O Pedro ali, com as chances que o Flamengo tem errado nos gols, se tá o Pedro ali, ele faz 1, 2, 3 gols fáceis. Então, vai ser um grande reforço a volta do Pedro. são os centroavantes destacados. Boa. Talvez o Vitor Roque consiga voltar a jogar o que já jogou, mas, assim, inegavelmente, não vou nem colocar em discussão como ele vai melhorar o Flamengo. Pensando em seleção brasileira, o Pedro tem 6 jogos, nenhum deles inteiro. Aliás, o jogo em que ele atuou mais pela seleção foram 45 minutos. Então, assim, ele também não tem uma história na seleção, precisa dizer que o Pedro não deu certo. Jogou pouco, né? E marcou um gol contra a Tunísia. O meu ponto é o seguinte, eu tenho visto muita gente opinar que ser titular do Flamengo, ou do Galo, ou do Corinthians, ou do Palmeiras, vale muito mais do que ser titular do Brighton ou do Wolverhampton, times médios ou pequenos da Inglaterra. Eu queria rebater esse argumento. Porque esses times pequenos da Inglaterra, quando encaram o Manchester City, não tomam o baile que o campeão da América levou do City. São jogos muito mais parelhos do que, por exemplo, quando o campeão da América vai enfrentar o campeão europeu, que parece adulto contra criança, que é a nossa realidade, infelizmente. E vou dar um exemplo para ilustrar isso. O Endrick, com 17 anos, mudou de patamar o Palmeiras. Levou o Palmeiras ao título brasileiro, como protagonista da campanha do Palmeiras naquela reta final. E o Endrick nem joga no Real Madrid. Nem entra em campo, mal entra em campo no Real Madrid. E o Endrick, que mudou tanto o patamar do Palmeiras, não consegue sozinho melhorar a seleção brasileira. Então eu acho que são duas coisas muito diferentes. Melhorar o Flamengo, que é o que o torcedor rubro-negro quer saber. Cara, vai melhorar muito. É isso. Seleção brasileira, vou divergir domingo, eu acho que vai seguir no mesmo patamar. Mas você acha que ele pode ser testado? Claro que pode. Porque todos que foram testados Claro. até agora não conseguiram... Como o próprio Pedro. Não vou dizer que são maus jogadores, mas não conseguiram ser... Como o próprio Pedro, Estáveis, que é um dos 11 centroavantes, 11, que já entraram em campo pós-Copa do Mundo, como o Richarlison, como o Yuri Alberto, como o Vitor Roque, como o João Pedro, como o Evanilson. Todos eles excelentes para Então. qualquer time brasileiro. Para a seleção, Então, só discordo da acho parada que não do Endrick. Não é o centroavante que vai mudar o patamar, é treinador. Seleção brasileira pode trazer quantos nomes a gente está falando aqui que passaram pela camisa 9 e não conseguiram jogar bem e são bons jogadores. Poxa, acho que a seleção hoje eu vejo a deriva, assim, a gente troca nomes e ninguém consegue ir bem na seleção. Então acho que Pedro, ou quem for que jogar por ali, só quando a seleção tiver um comandante que consiga colocar de volta no prumo. Eu acho que tem uma diferença, André, você falou aí a respeito do jogo dos times, isso é uma opinião minha. Você falou aí sobre os times, né, da Premier League, que os jogadores vão, que jogam da metade da grandeza para baixo, né, Wolverhampton, Brighton. Esses caras estão fazendo, sim, uma excelente campanha na Premier League, só que são modelos de maneira diferente de jogar. Esses caras jogam na Premier League por 2 bolas, todo mundo lá atrás. Vou te dar exemplo, até no setor defensivo. O próprio Murilo que jogou. Né? Você joga na seleção brasileira, você tem que enfrentar a Argentina, você tem que jogar lá na frente, você tem que mudar um pouco a sua característica de jogo. Você joga contra Manchester City, Chelsea, você vai jogar lá atrás, marcando tudo bloco pequeno, bloco baixo, para sair. E a dificuldade que tem na seleção é que você tem que enfrentar. Mas não pode enfrentar a Argentina de igual para igual. Eu já vi depois de muito tempo, muita gente falando isso. Tinha que voltar. Se a gente volta para marcar a Argentina e toma 4, todo mundo ia falar, mas não pode jogar lá atrás contra a Argentina, tem que jogar lá na frente. Então, assim, são maneiras diferentes. Você falou do Endrick. O Endrick, ele é reserva, não joga no Real Madrid, porque tem 3 fenômenos lá no Real Madrid. Claro. Tem 3 fenômenos. claro que é o nível de um clube europeu. Exatamente. Então, assim, para mim, mim... eu acho que o Endrick tem poucas amostragem para jogar. Acho que deveria ter mais. É um jogador que também foi pouco utilizado, principalmente com o Dorival. Então, o Pedro também, na minha opinião, se ele tiver mais chances, ele vai demonstrar um centroavante diferenciado, mas ele tem que ter chance. Ele tem que jogar. Não, assim, no mundo ideal, para mim, os 2 melhores da posição são o Endrick e o Pedro. Sim, eu Pra tô com mim, você. São os 2 melhores. Tô com você. Apenas opino que no nível do futebol internacional, olhando para a França com o Mbappé, para a Inglaterra com o Harry Kane, para a Argentina com o Lautaro e Julián Álvares,
acho que a gente está abaixo nessa posição. Tá. Os 2 melhores são Endrick e Pedro, para mim. Acho que eles deveriam ser os 2 9s do Brasil. E mesmo com os 2 melhores da posição, eu vejo a gente abaixo nessa posição. Não, isso é quando fato. eu comparo com os melhores do mundo. Isso é fato. Então é isso, assim. O Pedro é o melhor centroavante. O titular de 2022 não é nem cotado, né? Que é o Também, Richarlison. né, cara? Tá numa fase Pois horrível, é. né? A gente Horrível. se acostumou mal. A gente teve grandes centroavantes Isso. nas últimas Copas. Isso. Durante um período, né? Nas últimas Copas. Um nem grande E período. eu queria né? mostrar nesse quadro, ano a ano, do Pedro no Flamengo, como até naquelas temporadas em que ele não foi um titular, né, que ele era reserva do Gabigol, por exemplo, ele conseguiu números muito bons, cara. Então, assim, na temporada de 20, que ele tem 24 jogos como titular, ele tem média de meio gol por jogo. Na temporada de 21, que ele tem 25 jogos como titular, a média cai, 0,34. Aí 22, ele tem 33 jogos como titular, 0,49. 23 e 24, ele é titular. 22 ele é titular na reta final, né? Quando o Dorival assume. E ele vira titular ao lado do Gabigol. E 23, 24, como titular, obviamente, a média dele cresce. E na temporada passada, a média até ele se machucar era excelente, de 0,70 por jogo. E aí, cara, assim, eu acho inacreditável o Jorge Sampaoli, assim, a gestão de grupos dele. Eu acho inacreditável a gestão de grupos do Sampaoli. Na semana passada ele deu uma entrevista, eu abre aspas, para o GE. Uma ótima entrevista, inclusive, está na íntegra para quem quiser. E o episódio da agressão do preparador físico Pablo Fernandes no Pedro, que é uma passagem vergonhosa, no meu entendimento, para a equipe do Sampaoli, da qual eles nunca se desculparam, pelo contrário, eles lamentaram o que aconteceu, mas nunca admitiram o absurdo daquela situação. E, novamente, o Sampaoli volta a falar do tema, não para pedir desculpas para o Pedro e para falar, cara, como a gente foi mal ali, mas para lamentar o ocorrido. Dá uma olhada como foi esse trecho do abre aspas do Jorge Sampaoli. Yo creo que fue el momento donde terminó todo. Ahí terminó todo. Nosotros veníamos de 25 partidos sin derrota, el equipo venía creciendo, ganó ahí en BH, que era, para Flamengo siempre fue muy difícil. Y yo creo que ese conflicto entre Pedro y Pablo fue algo que, inclusive, yo creo que yo quería salir porque fue un hecho que nos cambió la historia. Entonces era como quedarse inclusive se lo planteé al presidente, que me dijo que no, pero no era lo mismo, no era, porque fue algo que nos generó un antes y un después. Como é possível que se chegue a esse ponto, o ambiente do futebol? Porque a veces, ni siquiera por lo que pasó, sí, hablo del contexto, o sea, hablo de lo externo. Lo que pasó pasa muchas veces en un montón de lugares, pero no se dio una dimensión extremadamente mediática y popular que era insostenible. O sea, no, es un enojo de alguien que tomó una discusión y que terminó mal. Pero lamentablemente para nosotros ese día fue el final. Primero porque perdimos a Pablo, que es un profesional de los mejores del mundo, porque nosotros veníamos funcionando muy bien como cuerpo técnico y en ese momento es como que como se generó y todo lo que se exploró después fue totalmente perjudicial para nosotros en el futuro, ¿no? Queria entregar um dicionário da língua portuguesa para o Sampaoli com a palavra desculpa, que ele não deve conhecer essa palavra. Ele fala questões externas, pressão, lamentável, acontecimento, midiático. Surpreende, né? E do jeito que ele falou. O Pedro registrou um boletim de ocorrência. Se queria que a gente não desse a notícia, ele saiu do estádio e foi lavrar um boletim de ocorrência com a boca rasgada, porque tomou um soco na boca. Então, assim, ele não conseguiu entender o que aconteceu ali e em nenhum momento ele se desculpou, cara. E ele falou como se fosse Como algo chefe da corriqueiro, comissão né? técnica. Então, duas coisas. Não se relativiza com a agressão. Primeiro acontece o tempo inteiro. Isso nunca aconteceu com uma comissão técnica, com um jogador. Você já levou soco? Nunca teve discussão. Pô, eu vou fazer isso, uma coisa, a conversa. Nunca houve. Segundo,
Ele falou ali que o Flamengo vinha bem demais. Parecia que o Flamengo tava ganhando tudo. Ali, quando isso aconteceu, isso foi o fim. E infelizmente não foi, né? Porque ele continuou ainda trabalhando no Flamengo. E ele lamenta a saída do assistente dele, do e preparador. porque ele é um excelente profissional. Porque o atleta foi... Exato. E isso aconteceu com o Pedro, gente. Se fosse com outro jogador, foi com o Pedro, um cara totalmente tranquilo, sossegado. Assim, o Pedro tem uma falha, ele estava reserva, estava descontente, ele estava ali se negando a aquecer, é uma falha. Você não corrige uma falha com um soco na boca. No braço, né? Você não é um soco na boca. Você vai lá depois e pune ele. E aí você perde completamente a sua razão. Agora, o que me chama a atenção é que, cara, passou já esse tempo, teve tempo para refletir, para pensar, ele mora no Rio de Janeiro e não caiu a ficha ainda. Não caiu a ficha. Lédio Carmona, temos tempo ainda para Vasco e Flamengo, comando do Vasco. Mas esse assunto já está... Olha que vem polêmica, hein? Atenção, vamos lá ver o que a bancada da Seleção Sport TV disse sobre o Flamengo e Vasco do mês de abril. Vamos lá. Quente nos bastidores, porque o presidente do Vasco afirmou que o mando é do Vasco e ele afirmou que pretende levar esse jogo para São Januário, o que desperta um grande debate. Dá uma olhada no que disse o Pedrinho. Já vamos encaminhar o ofício hoje para demonstrar o desejo de jogar em São Januário. Conversei com alguns torcedores, se tiver que ser torcida única, vai ser torcida única, porque em São Januário normalmente é 95%, porque os outros 5% fica ali para separação. E isso faz pouca diferença no segundo jogo, você botar 5%. Então, assim, se a CBF, o Ministério Público, a UBEP determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Mas a gente já vai encaminhar e vai lutar para que seja em São Januário, Vasco e Flamengo. Muito bem, senhor Lédio Carmona. Esse jogo é só na quinta rodada. É só dia 19 de abril. É um sábado. É um sábado, 6h30 da tarde. Quinta rodada. Então, isso tem tempo? Sim, senhor. Fica à vontade. Sim, senhor. Vou ter que fazer uma dissertação sobre isso aqui. Vamos lá, eu até conversei com o Pedrinho sobre isso. Vamos lá ouvir o que o Lédio Carmona tem para falar, porque... Pronto, normalmente ele tem algumas falas polêmicas aqui. Vamos lá ver o que o Lédio Carmona disse sobre esse Flamengo e Vasco, o Vasco e Flamengo, em São Januário, com supostas torcida única. Vamos lá ver. Hoje, a minha opinião, como carioca não, sou niteroense, mas como morador do Rio de Janeiro e frequentador do Maracanã há 50 anos, o certo é o Vasco jogar com o Flamengo no Maracanã 50-50, como sempre foi. Esse é o certo. Até porque São Januário é um estádio hoje que precisa passar pela reforma. Mas não é o clube que decide onde quer mandar seus jogos? Não, eu vou chegar lá. São Januário precisa passar por uma obra forte, uma remodelação, vai virar um estádio novo, vai ficar excepcional. E há uma má vontade muito grande com São Januário, em autoridades doidas, são loucas para interditar São Januário, sempre, qualquer motivo, São Januário é interditado. Então, eu acho muito arriscado o Vasco fazer uma operação dessa, mesmo com torcida única, em São Januário, e eu falei isso com o Pedrinho, inclusive, que ele correria um risco muito grave de ter o estádio interditado mais uma vez, porque a má vontade com São Januário é explícita. Entre várias autoridades do Rio de Janeiro. Isso é claro, não estou contando nenhuma novidade. Então, eu jogaria no Maracanã, mas o Vasco não vai jogar no Maracanã. Se vai jogar em São Januário, também acho difícil. Então, eu acho que a tendência é que esse jogo aconteça no Newton Santos, como aconteceu no estadual. Agora, eu queria entender o lado do Vasco. Eu conversei com o Pedrinho e eu tenho alguns argumentos aqui que até fazem entender um pouco a postura do Vasco. Primeiro, eu vou perguntar para a mesa. Vocês acham que o Vasco, há alguns anos, desde que o Maracanã virou um estádio da concessão da dupla Flamengo e Fluminense, que o Vasco é bem-vindo no Maracanã? Não. Eu acho que claramente hoje o Maracanã é o estádio do Flamengo e do Fluminense. Sim, o Vasco não é bem-vindo no Maracanã. E é direito deles, inclusive. Sim, eles têm o direito Eles são os donos do Maracanã, que o Maracanã também deixou de ser um estádio público. Esse negócio que é público no papel. Perfeito. Porque quando o Vasco quer jogar lá, ele não pode. Então o Vasco há anos tenta jogar 3 ou 4 vezes por ano no Maracanã, no máximo,
e sempre leva não na cara, tem que ir Gera lá discussão, né? pedir na justiça, batalhar na justiça para conseguir jogar no Maracanã. Normalmente consegue, mas é um desgaste para todo mundo, inclusive para Flamengo e Fluminense. Então, dito isso, o Vasco não é bem-vindo no Maracanã, eu não vejo obrigação do Vasco levar o jogo contra o Flamengo para o Maracanã, por mais que exista essa cultura. Porque se ele não pode jogar no Maracanã outros jogos, se são poucos os que ele pede para jogar, e esse ano ele, inclusive, não pediu para jogar nenhum no Maracanã, por que ele tem a obrigação de levar, apesar da cultura carioca, que é sensacional, eu adoro, a obrigação de levar esse jogo para o Maracanã? O Pedrinho fala várias coisas. Ele diz, os jogadores querem jogar em São Januário, preferem jogar em São Januário. O torcedor do Vasco quer jogar em São Januário. Esse pode ser até o último Flamengo e Vasco nesse antigo São Januário, porque o estádio, em algum momento, vai entrar em obra. Então, e tem um outro detalhe. Quando ele joga contra o Flamengo como mandante, como o Vasco nesse jogo vai ser mandante, o Flamengo recebe as taxas, os direitos lá comerciais, como ele sendo mandante, não o Vasco sendo mandante. E segundo o Pedrinho, quando ele joga com o Fluminense como mandante, o Fluminense permite que o Vasco receba as taxas como mandante, não como visitante. Então tem essa guerra comercial também no meio, ele argumenta por esse lado também. Então, eu acho que ele tem argumentos fortes para defender que o time que o clube tente levar o jogo para São Januário, o que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que ele não vai conseguir. Talvez o BEP tenha até que é o policiamento tenha até alguma elasticidade nisso, mas eu acho que não vai passar e ele vai acabar tendo que jogar em outro estádio. Mas eu não vejo mais obrigação, diante de tudo que acontece nos últimos anos. Eu quero jogar no Maracanã, você não pode, o estádio é nosso. É público, não é público. Volto a dizer, deixou de ser público há muito tempo. Então, eu acho legítimo o direito dele de querer jogar em São Januário. Acho que não vai acontecer e a tendência é que ele leve o jogo para São Januário. Lamento que isso esteja acontecendo, mas de público o Maracanã não tem mais nada. E a partir do momento que o Maracanã não é mais público, é de 2 times, o Vasco não tem nenhuma obrigação de jogar no Maracanã. Olha, e uma informação. Existe um laudo de segurança de São Januário Sim. que não permite clássico carioca. Então existe um laudo... Só Vasco e Botafogo. Só Vasco e Botafogo, que são 2 torcidas irmãs, né? Então existe essa limitação de segurança pública. No mundo ideal, eu quero ver Vasco e Flamengo no Maracanã. Eu também. Dividido. Eu, como figura neutra, no caso, como amante de futebol, eu quero ver Vasco e Flamengo no Maracanã, torcida dividida. Mas para isso, os clubes têm que querer, os 2 clubes. Como, segundo o Pedrinho, presidente do Cruzeiro, Galo e Cruzeiro chegaram a um acordo para jogar assim no Mineirão. O Mineirão hoje é estádio do Cruzeiro, não é mais estádio público. E os 2 clubes conversaram que eles querem voltar a jogar com torcida dividida e como há uma incapacidade de fazer isso na Arena MRV, que não foi construída para ter torcida dividida, segundo o presidente do Cruzeiro, chegaram a um acordo para jogar os 2 jogos de Brasileiro no Mineirão, campo neutro dividido. Os clubes assim desejaram. E para mim, que bom, é a vitória do futebol isso. No caso do Vasco, eu quero ver o Maracanã com torcida dividida, mas o mandante é o Vasco. E entendo que o mandante tem o direito de dizer aonde ele quer jogar. Sim. No ano passado, se o Vasco passasse pelo Galo, ele mandaria a final contra o Corinthians, de Copa do Brasil, contra o Flamengo ou o Corinthians, ele mandaria o jogo em São Januário. Era a posição do Vasco, porque ele entendia que ele teria vantagem técnica jogando em São Januário. Embora o espetáculo fosse muito mais bonito no Maracanã. Os jogadores querem jogar em São Januário. Óbvio que seria muito mais bonito. Então, assim, tem essa questão. O que eu acho só é que a gente não pode tratar isso como bem ou mal. O clube mandante, ele tem o direito, cara, de dizer onde ele quer jogar e a gente o direito de lamentar, de ver um jogo que não seria tão bonito quanto no Maracanã. Eu acho que o Vasco não tem a obrigação de manter a cultura do Rio quando ele não é bem-vindo no estádio. E quando ele tem um laudo de segurança que impede São Januário de ter torcida dividida, infelizmente. O último jogo, olha, eles já se enfrentaram historicamente 36 vezes em São Januário, Flamengo e Vasco. A gente foi fazer esse levantamento. O último jogo com torcida deu uma briga generalizada horrível
horrível, uma situação horrível, que levou a esse impedimento de clássico em São Januário, com exceção de Botafogo e Vasco. Eu acho que o mundo ideal era que se chegasse a um acordo com os órgãos de segurança, que os dois clubes trabalhassem, digamos, vai ser em São Januário, o Vasco bate o pé. Que se chegasse a um acordo, a gente não é animal, né? A gente consegue conviver com um torcedor diferente, né? Eu acho que o mundo ideal, se o Vasco bater o pé e falar, eu quero jogar aqui, é que a gente caminhasse para isso. Mas, insisto, tem uma questão que você não consegue hoje driblar, que é esse laudo que não permite clássico em São Januário. Que não tem nada a ver com, que não tem nada a ver com Vasco e Flamengo. Só um adendo. No memorando que o Vasco mandou para o BEP, o Vasco pede o jogo com duas torcidas, 90-10. 90-10. Ele não pede para ser torcida única. Ele diz, em último caso, se o BEP não permitir 90-10, o Vasco gostaria de ter o mando de torcida única no jogo. Aí dependeria do BEP. Aí o próprio Pedrinho falou para mim, eu não consigo entender, se a Polícia Militar do Rio, ela consegue controlar manifestações políticas, ou festivais, com 1 milhão de pessoas na rua, como é que ela não consegue controlar 19 mil pessoas dentro de São Januário? Eu acho que são mundos diferentes. Mas é um outro ponto a ser debatido. Né? Aguardemos. Dia 19 esse jogo e a questão já está posta à mesa. Pessoal, então é isso. Trouxe para vocês esse corte da Sport TV e do Seleção. Vou deixar os créditos e agradecimentos aqui na descrição do vídeo, tá bem? E é isso, pessoal. Acompanhe o nosso canal, se inscreva, ative o sininho, curta se gostou do vídeo e comentem aqui embaixo caso queiram que eu reaja a algum vídeo, viu? É isso aí, pessoal. Quinta-feira, Flamengo e Deportivo Táchira, às 9 horas. E é isso, pessoal. Saudações rubro-negras.